Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Prazer estar com os irmãos mais uma vez nesta noite, e mais uma oportunidade que temos de juntos adorarmos ao nome do Senhor. Deus seja louvado por esta igreja, pelo seu 56º aniversário. Que Deus continue sustentando esta igreja, cada membro desta igreja, bem como também o pastor desta igreja, pastor Eliezer Germano. Muito obrigado, pastor Eliezer, pelo convite, pela oportunidade. É um prazer estar nesta igreja para poder cooperar através da pregação da palavra. Prazer rever os amigos que aqui estão. Muito obrigado, presbítero Cláudio, Rodrigo, prazer em rever. Passamos sábado passado junto. Está marcado aquele sábado, não vai sair da minha memória. Coisa boa. Deus abençoe, meu querido irmãos. Cadê Gisele? Está aí? Deus abençoe, Gisele. Dê um abraço lá no seu pai por mim. Deus abençoe a cada um de vocês que estão aqui. Uma alegria muito grande nesta noite poder estar aqui com as minhas duas amigas, Ariela e missionária Andréia. Ariela é uma amiga de algum tempo. Conheci a Ariela lá no encontro de vasos, através do pastor Eliseu, cantando com a Gabriela. Desde lá fizemos amizade, estudamos na faculdade junto. Através da Ariela conheci a Andréia. É uma mulher de Deus, dirige oração lá na Dervec do Recreio. Uma mulher que serve ao Senhor, e vira e mexe estamos aí juntos. E a Ariela está gravando um CD, ou melhor dizendo, gravou um CD, e precisa, irmãos, de ajuda, precisa de pessoas que possam indicá-la para estar cantando, louvando ao nome do Senhor. E eu assentei no meu coração ajudar a Ariela, levando ela em alguns lugares, lá na minha igreja. Ela vai ter a oportunidade de estar lá. É uma amiga que Deus vai certamente levantar neste tempo, nesta geração, para poder estar louvando ao Senhor. Se o Senhor quiser levá-la lá, pastor Walter, fique à vontade, tá bom? Rodrigo, quiser levar lá no pastor Adilson, fiquem à vontade. Quantos querem ouvir a voz de Deus pela palavra, diga amém. Amém. Então você que trouxe a Bíblia, Êxodo, capítulo de número 2. Livro do Êxodo, capítulo de número 2. Pastor Walter, eu não sabia que o senhor pertencia a esse ministério. Deus lhe abençoe. Eu fui lá na igreja do pastor Walter na vigília, e foi uma bênção aquela vigília. Deus abençoe o senhor. Êxodo capítulo de número 2. Um texto que Deus tem posto no meu coração para esta noite, tendo em vista a temática desta festividade, superando os desafios para viver o melhor de Deus. E nós vamos aprender algumas lições da Bíblia para superarmos alguns desafios, para vivermos aquilo que Deus quer que vivamos. Êxodo capítulo de número 2, você que encontrou, diga achei. Diz assim a palavra do Senhor a partir do verso de número 1. E foi-se um varão da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi, e a mulher concebeu, e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe, para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, e a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele, e disse: dos hebreus é este? Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei eu a chamar uma das amas das hebreias, que cria este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: vai. E foi-se a moça, e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado.
Quantos podem dizer amém pela palavra de Deus? Toma o seu assento, por favor. O texto bíblico que nós acabamos de ler nessa oportunidade é um texto que fala acerca do nascimento de Moisés. Mas não apenas fala sobre o nascimento de Moisés, como também fala a maneira pela qual Moisés sobrevive dentro do contexto em que ele nasce. Porque Moisés já nasceu tendo um grande desafio: sobreviver no tempo em que ele nasce. Pois no tempo em que Moisés nasce, era um tempo de sentenças desfavoráveis que estavam norteando aquele período. Quando Moisés nasce, é um período em que os hebreus estão dentro da nação egípcia, vivendo um período literalmente de sentenças desfavoráveis, um período de contrariedade, um período de perseguição, um período de total luta, de total batalha, que eles precisavam vencê-la. A Bíblia diz que estes hebreus chegaram até o Egito através da descendência de José, tendo em vista que José achou graça diante de um determinado faraó, e este determinado faraó oportuna a José a ser o segundo dentro do governo egípcio. E pelo fato de José gozar deste privilégio, ele vai levar toda a sua família, toda a sua casa, parte da sua descendência, a maioria da sua descendência naquela época, para viver dentro do território ou dos termos egípcios. A Bíblia diz que o número de descendentes de José que adentraram a terra egípcia era de aproximadamente 70 a 75 almas. Este número de pessoas se multiplicam, tomam vulto, se avolumam, crescem, de tal maneira que o outro faraó, que não conhecia José, ele teme este crescimento que os hebreus estavam tendo. E uma vez os hebreus crescendo na visão deste faraó, eles unidos a outras nações, eles poderiam então criar uma suposta guerra contra a nação egípcia e subjugá-la. Para que isso não acontecesse, ele então tem na sua mente, no seu coração, um plano maligno, um plano maléfico, que é impedir o crescimento daquele povo que estava crescendo. Certamente Faraó não tinha um conhecimento que o crescimento deste povo não era um crescimento gerado por vontade humana, não era um crescimento gerado simplesmente por ação humana, ou pelo fato dos hebreus estarem fazendo aquilo que é correto diante do Deus que eles serviam. Certamente os hebreus estavam crescendo, porque o maior interessado em fazê-los crescer era o próprio Deus que os fez adentrar a terra do Egito. Nós precisamos entender isto, que muito mais do que o nosso interesse de fazer a igreja crescer, o maior interessado em fazer a igreja crescer não sou eu e nem é você. Ainda que nós empreendamos todo tipo de esforço para que isto aconteça, por mais que o seu coração tenha boa intenção de ver a igreja crescer, de ver o departamento crescer, de ver o teu ministério crescer, de ver a sua chamada crescer, de ver o nome do Senhor sendo glorificado, eu e você precisamos entender que o maior interessado para este crescimento se chama o Senhor nosso Deus. E se Deus é o maior interessado para que haja esse crescimento, acredite que Ele está totalmente comprometido para que este crescimento continue sendo um crescimento contínuo. Faraó acha que o seu pensamento maligno, que a sua intenção maléfica vai impedir que este crescimento continue acontecendo, porque ele pensa que este crescimento é um crescimento possivelmente gerado pelos homens, mas o crescimento da igreja nunca foi algo de produto humano.
Paulo deixou isso bem claro quando a igreja de Corinto pensava que a razão do crescimento dela era Paulo ou era Apolo. Eles pensaram, quem é que é a razão deste crescimento? E Paulo vai dirimir a dúvida dos cristãos de Corinto. Paulo diz, olha, eu plantei e Apolo regou, aqui homem nenhum dá o crescimento, quem dá crescimento é Deus. Então, por gentileza, quem faz a obra de Deus não é você, quem faz a obra de Deus crescer não sou eu, nós somos apenas cooperadores deste crescimento. Mas quem fez a igreja crescer e chegar no seu 56º ano foi a mão do Todo-Poderoso estendida, e por isso a igreja chegou até aqui, glorificando ao nome de Jesus. Será que você pode exaltar aquele que fez a igreja crescer e chegar aonde ela chegou? Só que todo desajuizado, todo aquele que não tem temor e todo aquele que não fica satisfeito com o crescimento de quem Deus quer fazer crescer, se coloca na posição de querer impedir que este crescimento seja continuado. Assim foi a mentalidade de Faraó, e por esta razão ele chama os seus capatazes, os seus subalternos, e os orienta a afligir ao povo hebreu, a fim de que eles não continuassem a ter o crescimento que estavam tendo. E a Bíblia diz que quanto mais este povo era afligido, mais eles cresciam. Quanto mais eles eram subjugados, mais eles avançavam. Quanto mais eles apanhavam, mais eles aumentavam. É óbvio que a Bíblia está deixando uma mensagem clara e também profética para nós, que a igreja sempre vai crescer muito mais à medida em que tentarem perseguir ela. Há 2000 anos que a igreja está sendo perseguida, e há 2000 anos que a igreja cresce. Há 2000 anos que estão tentando parar a marcha da igreja, mas há 2000 anos que a igreja não para de crescer. Tem muita gente que se coloca na direção e diz, eu vou impedir de marchar, eu vou impedir de avançar, eu vou impedir de alguém pregar, de alguém cantar, eu vou impedir das portas dessa igreja estarem abertas ou permanecerem abertas. Mas acredite que a medida que usam para te afligir é a mesma medida que Deus usará para lhe dar crescimento. Esta aflição, ela não vai parar a marcha da igreja, ela vai fazer a igreja crescer muito mais numa velocidade de tempo desconhecida. Eu tenho uma palavra de Deus para entregar à igreja evangélica brasileira. Estão tentando calar a boca da igreja, estão tentando parar a marcha da igreja, mas fiquem certos que aquele que está sentado no trono está comprometido com a igreja e dizendo, quanto mais persegue, mais ela cresce. Quanto mais difamam, mais ela cresce. Quanto mais dizem que ela é homofóbica, mais a igreja cresce para a glória de Deus Todo-Poderoso. Quem pode exaltar a Ele nesta noite? O primeiro plano de Faraó, Cláudio, não dá certo. A primeira sentença desfavorável de Faraó não logra êxito, porque o efeito se torna um efeito contrário. Então ele parte para a sua segunda sentença. Ele chama as líderes das parteiras que eram hebreias, a saber, Sifra e Puá, e as orienta ou ordena que elas assassinassem ou matassem todos os meninos nascidos. O texto diz que ele disse às líderes parteiras hebreias, quando virdes as mulheres assentadas em vossos assentos, vocês estão literalmente autorizadas a matar aqueles que estão nascendo. Mas o texto é bem claro, porque diz que as parteiras temeram ao Senhor, e pelo fato de temerem a Deus, o que elas fazem? Elas não matam, mas elas conservam, porque quem teme não mata. Quem teme entende que a mão dele não é usada para matar ninguém. Quem teme entende que a mão dele é usada para conservar e para proteger. Essa conversa de que você teme, mas gosta de matar as pessoas pelos bastidores, é conversa fiada. Quem teme protege, quem teme promove, quem teme guarda, quem teme quer ver alguém nascer e crescer para a glória de Deus. Quem teme não mata com a língua, quem teme não mata com a tua própria voz. Quem teme, protege. E pelo fato delas temerem, o texto diz que Deus lhes estabeleceu casas, Deus lhes abençoa. O segundo plano de Faraó também não prospera, também não avança. Então ele parte para o seu terceiro e último plano. Ele diz que uma vez que as parteiras deixaram o menino nascer, uma vez que a aflição não conseguiu parar o crescimento, ele agora manda que todos os meninos nascidos sejam submergidos nas águas do Nilo. É neste contexto de sentença desfavorável
que Moisés nasce e tem o desafio de sobreviver. É um conceito de aflição, é um conceito de tentativa de assassinato e um conceito de submersão nas águas do Nilo. Mas entenda que nem a aflição, nem a tentativa de assassinato, e muito menos as águas do Nilo foram suficientemente poderosas para impedir aquilo que Deus estava querendo fazer crescer. Podem tentar te afligir, podem tentar te afogar e podem tentar até te matar, mas se Deus tem um projeto na sua vida e com a tua chamada, acredite, você vai sobreviver em meio a essas sentenças, porque Deus está comprometido. Moisés nasce, ou precisa nascer dentro deste contexto, só que Moisés precisa sobreviver. E aqui eu começo de fato a pregar. O maior desafio da igreja, ou de cristãos, não é nascer, mas é sobreviver no meio do contexto no qual eles estão inseridos. Eu conheço muita gente que nasceu, mas não conseguiu resistir por muito tempo o contexto no qual estavam inseridos, não conseguiram sobreviver. Gente que até foram gerados para um ministério, gente que começou a pregar, começou a cantar, foi gerado para ser pastor, começou a fazer parte do ministério, mas não conseguiu sobreviver por muito tempo, porque cedeu ao contexto que estava à sua volta. E infelizmente a igreja evangélica brasileira, em sua parte, ela está inserida dentro deste mesmo contexto de sentenças desfavoráveis, e parte dela tem cedido a esta pressão externa vinda de fora, tentando misturar os valores que existem dentro da igreja. Só que nós vamos aprender como que Moisés consegue sobreviver em meio a este contexto. O texto começa dizendo: e foi-se um varão da casa de Levi, e casou com uma mulher também da tribo de Levi. Ora, a Bíblia está a princípio ocultando o nome tanto deste homem quanto desta mulher, que nós sabemos que se chamarão e Joquebede, porque a Bíblia prefere ocultar o nome desses duas pessoas, o nome deste homem e o nome desta mulher, porque a Bíblia quer enfatizar não o nome, e sim a descendência que ambos pertenciam, a fim de poder transmitir uma mensagem de como eram feitas as alianças no Antigo Testamento. A Bíblia está querendo enfatizar não o nome de Joquebede nem de Anão, mas a Bíblia está querendo dizer que este homem era descendente de Levi e esta mulher também era descendente de Levi. Isso não é em vão, isso não é à toa. É óbvio que a Bíblia está querendo chamar a atenção dos leitores de como a aliança no Antigo Testamento ela era construída. Dentro da teologia nós temos dois tipos de aliança no Velho Testamento: a aliança exogâmica e a aliança endogâmica. O que é aliança exogâmica? Exo quer dizer externa, é aliança com pessoas de fora. Gamia quer dizer matrimônio, aliança. O povo de Israel, eles foram expressamente proibidos por Deus de fazer uma aliança exogâmica. Quando eles entram dentro da terra de Canaã, havia ao menos 7 povos dentro da terra de Canaã. Havia os heteus, os heveus, os fariseus, havia também os amorreus, havia os gigazeus, os jebuseus e também havia os queneneus. A Bíblia expressa que eles não podem fazer aliança com esses povos. Não obstante, a Bíblia também diz que eles não podem fazer aliança com as 8 nações que faziam limite com Israel, pelo menos as 8. Eles não poderiam fazer aliança com os edomitas, com os moabitas, com os amalequitas, com os midianitas. Eles não poderiam fazer aliança com os filisteus, com os sírios e com os fenícios. A aliança não poderia ser exogâmica. Se não pode ser exogâmica, ela precisa ser endogâmica. Endo quer dizer de dentro. Então hebreu tinha de fazer aliança com hebreu. Se isso fosse o suficiente, estava bom, mas Deus vai estreitar um pouco mais esta aliança. Deus não quer apenas que hebreu faça aliança com hebreu. Deus quer que quem é de uma descendência faça aliança com gente da mesma descendência. Em outras palavras, Deus está dizendo: quem é da tribo de Simeão, case com quem é da tribo de Simeão. Quem é da tribo de Ruben, case com quem é da tribo de Ruben. Quem é da tribo de Levi, case com quem é da tribo de Levi. Quem é da tribo de Judá, case com quem é da tribo de Judá. Quem é da tribo de Gade, case com quem é da tribo de Gade. Quem é da tribo de Aser, case com quem é da tribo de Aser. Quem é da tribo de Isacar, case com quem é da
da tribo de Zacá. Quem é de Zebulon, case com quem é de Zebulon. Quem é de Manassés, case com quem é de Manassés. Quem é de Efraim, case com quem é de Efraim. Quem é de Benjamim, case com quem é de Benjamim. Ora, por que isto? Porque Deus queria preservar o nome da família na terra. Deus queria preservar a tradição religiosa, e Deus queria preservar a herança da família. Deus está dizendo: façam aliança com gente da mesma linhagem que vocês. Façam aliança com gente que procede da mesma linhagem que vocês. Mas lamento lhes dizer que neste século 21 não é isso que está acontecendo. Se você tem, você serve para fazer aliança comigo. Se você pode me promover, eu faço aliança com você. Não importa se você é mentiroso, não importa se você é prostituto, não importa se você rouba, não importa se você não vive aquilo que você não prega. O importante é eu usar esta aliança para chegar em algum lugar. A Bíblia não orienta assim, e eis aqui uma palavra de Deus para você. Este período é um período em que a igreja está fazendo aliança com todo tipo de gente. É político mentiroso em cima do púlpito, é gente que não teme a Deus dentro da igreja pedindo voto, e tem pastor fazendo aliança. A palavra de Deus é: faça aliança com quem é da mesma linhagem que você. Se você é de Levi, faça aliança com gente de Levi. Se você é de Judá, faça aliança com gente de Judá. Eu não entendi, você vai entender à medida que eu for pregando. Você precisa fazer aliança com gente compatível ao mesmo tipo de vida que você tem, pelo amor de Deus. Aleluia. Para de querer fazer aliança com gente que não gosta de Deus, com gente que não gosta de oração, com gente que não gosta de Bíblia, com gente que não tem compromisso com a igreja. Há muitas menininhas e muitos rapazes que olham para as pessoas e dizem: vou fazer aliança com ela. Qual é o teu princípio de escolha, rapaz? Não, ela é muito bonitinha, pelo amor de Deus. Você é de Levi, não está vendo que ela é de Dan. Não existe compatibilidade nisto. Então cai fora, pula fora. É um gatinho, está fortinho, já fez faculdade, está formado, vai me dar uma boa vida confortável. Isso não é princípio de aliança. Princípio de aliança é a mesma linhagem, é a mesma descendência. A igreja precisa voltar a fazer aliança. Voltar na palavra. Porque a aliança determina, pastor Eliezer, o que nós vamos gerar e se vai sobreviver aquilo que geramos. Eu vou entregar algumas coisas aqui nesta noite que servem como antídoto e como correção. Aleluia. Eu me lembro de Josafá, um rei crente. Pensa em um homem crente, é Josafá. A Bíblia diz que Josafá é tão crente que Deus lhe dá a autonomia para Josafá engendrar no seu coração um bom empreendimento. Que empreendimento era este? Construir navios na cidade de Ezion-Geber, para ir até a cidade de Tarsis buscar o ouro de Ofir que lá havia. Josafá vai construir os navios. Só que antes de construir os navios, o que Josafá faz? Eu preciso fazer uma aliança. Um homem crente vai até o reino do norte, Israel, e diz a Acasias: sabe quem era Acasias? Filho de Jezabel com Acabe. Eu não preciso nem explicar. Vem para cá, vamos fazer aliança, vamos construir um navio. E eles constroem um navio. Quando o navio está pronto e preparado para ser desatracado do porto, chega uma visita inusitada, porque para todo desobediente tem uma visita inusitada. Chega o profeta. Se o navio tivesse porta, o profeta ia bater na porta. Josafá, quem é? É o profeta Eliezer, filho de Dodavá. Já não é boa coisa, profeta aqui nessa hora. Eu estou falando de profeta, eu não estou falando desses mentirosos que tem por aí. Estou falando de profeta que não tem medo de entregar a palavra nem para rei. Assim diz o Senhor: visto que tu te aliançaste com Acasias, o Senhor despedaça tuas obras hoje. E diz o texto que o navio se quebrou. Parece que a marreta de Jeová estava na palavra do profeta. Quando o profeta fala, o navio se quebra e Josafá tenta: vamos sair daqui, vamos para Tarsis. Nada de conseguir, porque Deus quebrou o navio por causa de uma aliança. Eu vou lhe entregar uma profecia: este noivado, se é com gente que não é da mesma linhagem, não vai avançar. Este namoro, se é com gente que não é da tua linhagem, não vai avançar. Se esta sociedade é com gente que não é da tua linhagem, não vai avançar, porque Deus tem profeta para dizer que ele quebra, Deus tem profeta para dizer que não vai, Deus tem profeta para dizer que não vai avançar. Então faça a aliança correta.
Tenho visto pais, tenho visto mães incentivar os filhos, vou falar em parábola, que é da descendência de Levi, casar com quem é da descendência de Judá, só porque da descendência de Judá tem. Aconselhe o teu filho a fazer aliança pautada na palavra e não de acordo com o teu gosto. Aconselhe o seu filho a casar de acordo com a orientação bíblica e divina, e não como anseia o seu coração. Sabe por quê? Aliança feita errada vai gerar problema lá na frente. Tem gente que não progride, tem gente que não avança, porque só anda metido no meio de gente que não presta, gente que não tem caráter, gente de caráter dúbio, gente que fala uma coisa aqui, vive outra ali, aí depois me chamam de soberbo, de altivo. Eu tenho poucos amigos pregadores, porque a maioria dos pregadores dessa nação estão vendidos, estão corrompidos. A visão deles é dinheiro, a visão deles é se promover, mas Deus está levantando uma geração de pessoas que valorizam a palavra e valorizam a aliança, e eu quero crer que essas pessoas estão aqui nesta noite. Quem pode levantar a mão para adorar a Ele? Uma aliança correta. Eu quero dar um conselho aos obreiros aqui. Você não precisa fazer aliança com quem não deve para chegar onde Deus já te falou que vai fazer chegar. Aleluia. Oh glória. Você não precisa fazer aliança com gente que se oferece para tentar te ajudar, para tentar te promover, mas gente que na verdade lá na frente vai querer usurpar você. Eu tenho uma palavra de Deus que está ardendo na minha alma nesta noite. Vigia, cuidado. Vai ter gente lá na frente que vai aparecer oferecendo uma oferta maior, e você vai dizer: não, eu já fiz aliança com gente da minha linhagem, eu não vou retroceder. Não retroceda. Não retroceda. Deus está alertando alguém aqui nesta noite. Não retroceda. Não retroceda. A oferta pode ser milionária. Não retroceda. Podem te chamar para morar fora do país. Não retroceda. Permaneça de acordo com a aliança que Deus mandou você fazer. Aliança gera o verso de número 2 que diz: e a mulher concebeu e teve, porque o ter está intrinsecamente relacionado ao conceber. Só que entre ter, ou entre o ter e o conceber, existe uma palavra e, teve. Ou seja, a conjunção e que está ligando essas duas ações, conceber e ter. Se você quiser substituir a conjunção e por uma lacuna de tempo, vai fazer uma boa coisa. Porque existe um tempo que separa a concepção de ter aquilo que se concebeu. E o problema nosso é que nós até temos a capacidade de conceber, mas não temos às vezes a paciência necessária para esperar ter o que concebemos. E o que é conceber? É receber no seu interior. Quem é mãe sabe muito bem o que é conceber. Só que existe um tempo necessário para ter aquilo que foi concebido. Só que as pessoas hoje estão tão desesperadas para vivenciar aquilo que elas já conceberam em seu interior, que elas estão burlando o princípio do tempo. Elas estão querendo viver antecipadamente aquilo que Deus falou que vai fazer no tempo pré-determinado. Pelo amor de Deus, se você já concebeu, espera para ter aquilo que você concebeu. E Ele está liberando uma palavra aqui nesta noite. Você concebeu, e aquilo que você concebeu não está caído por terra. Na hora certa eu te farei ter aquilo que você concebeu. Talvez há 5 anos atrás você concebeu uma palavra profética de que Deus vai salvar a tua casa, vai salvar o teu marido. O tempo está passando e você acha: eu não vou ter aquilo que eu concebi, mas Ele hoje te trouxe aqui para você ouvir. Você vai ter aquilo que você concebeu. Um dia alguém botou a mão na tua cabeça, lhe entregou uma profecia, já se passou 3 anos, 4 anos, e você pensa: eu não vou ter o que concebi. Mas entenda, quem te fez conceber está comprometido em te fazer ter na hora certa. Você vai ter o que você concebeu. Você vai ter o que você concebeu. Você vai ter o que você concebeu. Só que para ele nascer, a mãe precisou gerar.
E as mulheres daquela época, elas geravam muito diferente das mulheres dos dias atuais. As mulheres nos dias atuais, independente do tipo de parto, elas geram deitadas, seja o parto normal, cesárea, fórceps. Raro, exceções extremas. Mas naquela época, só havia uma maneira das mulheres gerarem. O verso de número 16 diz: quando ajudardes as parteiras, quando ajudardes no parto as hebreias, e as virdes sentadas sobre os assentos. O texto está nos dando uma informação cultural. As mulheres naquela época geravam ou de cócoras ou agachada nos assentos, que as duas coisas quer dizer uma única coisa, isto é, de joelho. Ou gerava de joelho ou não gerava. Você não gera deitado, ou gera no joelho ou não gera. Ou você gera no joelho ou não gera. Ou você gera no joelho ou não gera. Eu vou repetir para você dar glória a Jesus. Ou você gera no joelho ou você não gera. Moisés está ameaçado de morte, mas a maneira como Moisés é gerado vai ser poderosa para manter Moisés vivo. Sabe por que tem muitas coisas que são geradas e morrem? É porque elas nunca foram geradas no joelho. São geradas na coxa de pastor, na coxa de amigo, na coxa de colega. Eu tenho uma palavra de Deus para você nesta noite. Gera no joelho, gera na oração. Aquilo que é gerado no joelho, sentença de morte não destrói. Tem vida para o que é gerado no joelho, tem vida para o que é gerado no joelho. Quer ser pregador? Vai gerar tua mensagem no joelho. Para de entrar nos sites e tecer mensagem dos outros. Vai gerar no joelho, vai orar, vai buscar, quer cantar e ver a glória de Deus se manifestar. Não basta ter uma boa técnica vocal, tem que gerar no joelho. Gera no joelho, gera no joelho. A igreja precisa voltar a gerar no joelho. Aleluia. Nós estamos vivendo um período crítico em que as pessoas estão gerando mais pelo poder monetário do que pelo dinheiro, do que pelo joelho. Nós estamos vivendo um período em que as pessoas estão mais vivenciando exaltação, entre aspas, divina, mais porque alguém ajudou do que de fato gerando pelo joelho. Pelo amor de Deus, muito mais do que alguém indicar você para qualquer coisa, é você dobrar o teu joelho e saber que é Deus quem está fazendo por você. Muito mais do que você ficar pedindo alguma coisa, alguém é você dobrar o joelho e entender que Deus responde a tua oração. A igreja precisa voltar a valorizar o joelho de novo dentro da casa de Deus. Sabe por que tem morte dentro da casa? Porque não tem mais joelho. Sabe por que não tem mais poder dentro da casa? Porque tiraram o joelho. Sabe por que não tem mais mensagens que arrebatam a multidão? É porque tiraram o joelho. Aí botam culpa no pregador, botam culpa no pastor, conversa fiada. É o povo que não quer mais oração. Se chama para consagração, ninguém vem. Se chama para jogar joelho, ninguém vem. Mas se tem artista, a igreja lota. Se tem famosa, a igreja lota. A igreja precisa voltar a valorizar o joelho. Aquilo que é gerado no joelho sobrevive. Aleluia. Orai Jehema Assúria. Urabarrachandaraia. Esta noite vai ter vida. Esta noite vai ter vida para o teu ministério, obreiro. Você vai voltar a orar. Esta noite vai ter vida para a tua casa, mãe. Esta noite vai ter vida para a tua casa, pai. Porque o joelho vai voltar a fazer parte da tua casa. Esta noite, quando você dobrar o teu joelho e amanhã pregar, a tua mensagem vai ter mais vida, porque ela foi gerada no joelho. O joelho vai voltar a fazer parte do contexto da sua vida. O joelho precisa voltar a ter valor dentro da igreja. Só que à medida em que a igreja está caminhando, ela está abraçando uma coisa e deixando a outra. Eu não sou contra conhecimento bíblico. Eu não sou contra pregadores e mensagens eloquentes. Eu não sou contra pessoas que são bem instruídas na igreja. Pelo contrário, eu glorifico a Deus quando eu vejo alguém assim. Mas sabe o que a igreja está perdendo? Está ganhando muito conhecimento e pouco joelho. A igreja evangélica brasileira chegou onde chegou, nas costas de pastores que mal sabiam ler, pastores semi-analfabetos, pastores e mulheres de Deus que não falavam glória com L, mas falavam glória com R, mas quando falava, o fogo pegava na igreja porque tinha um joelho. Pastores que quando cantavam o hino da harpa, a unção de Deus era derramada. Sabe o que precisa voltar? É joelho, é joelho, é joelho, é mais oração e menos força
fofoca, é mais oração. E menos conversa fiada, é mais oração. E menos palavrão. O joelho. Aleluia. Você fica o tempo todo em rede social, vai para o joelho. A maneira melhor de encontrar uma namorada, jovem, a maneira melhor de encontrar uma moça de Deus é no joelho. Pastor Eliezer conhece a Blenda. Ela já veio aqui, eu não conquistei a Blenda e nem ganhei a Blenda através de rede social. Foi na oração, foi no joelho, foi buscando a Deus, foi clamando a Deus. Pelo amor de Deus, quer ter vitória na vida sentimental, vá para o joelho. Para de ir pelo ouvido da amiga, ouvido do amigo, vá para o joelho. O joelho é o caminho mais excelente. O joelho é o caminho que traz resposta. O joelho é o caminho que traz vida. Moisés é gerado no joelho e ele vai sobreviver, porque aquilo que é gerado no joelho, sentença de morte não destrói. Aleluia. Você pode estar vivendo um tempo sob sentença, mas acredite que o joelho tem o poder de anular essa sentença. Aleluia. O joelho tem o poder de travar essas sentenças que estão contra você. Eu estou pregando para algumas pessoas que neste tempo estão vivendo com um martelo na tua direção, gente querendo crucificar você, gente querendo arrancar você da onde Deus te colocou, gente querendo bloquear o que Deus está fazendo através da tua vida, e Ele está te recordando nesta noite: recorra ao joelho, porque através do joelho eu vou travar essa sentença. Recorra ao joelho, porque através do joelho eu vou bloquear isso que Satanás quer fazer. Recorra ao joelho, porque através do joelho eu vou parar Faraó e seus capatazes que se levantou dizendo: eu vou matar, eu vou destruir. Mas o joelho, através da oração, vai levantar-se uma mureta de fogo e eles vão ficar paralisados, porque o joelho levantou uma parede de fogo. O joelho levantou uma parede para bloquear quem se levantou contra a sua vida. Ele é gerado no joelho. E o texto diz que quando ele acaba de ser gerado, a mãe dele olha para ele e vislumbra e percebe que o mesmo que foi gerado era formoso. O menino não era apenas formoso. O escritor de Atos dos Apóstolos, que é o historiador Lucas, no capítulo 7, verso de número 20, ele diz que Moisés era muito formoso. A formosura de Moisés excedia a excelência. Moisés era tão formoso que a mãe dele entendeu que o fato dele ser formoso, obter uma formosura, ainda não era tempo dele aparecer no cenário, mas era tempo dele ficar escondido dentro da casa dos pais. É formoso, mas ainda não tem estrutura para aparecer. É formoso, mas ainda não tem condições de aparecer, porque quem aparece antes da hora, a despeito da formosura que tem, também antes da hora morre. Joquebede e Arão entenderam: eu preciso guardar Moisés, eu preciso ocultar Moisés. Sabe aonde Moisés vai crescer? Escondido dentro da casa do pai. A minha geração não está entendendo mais isso. Tem gente achando que ministério se faz da noite para o dia. Tem gente querendo virar pastor com 2 anos de igreja. Tem gente que há 3 anos atrás estava desviado, jogando bola, e hoje foi ungido a pastor. Pelo amor de Deus, eu ainda acredito que pastor se faz no esconderijo. Eu ainda acredito que obreiro se faz escondido. O que é isto? É ninguém te ligar para pregar, ninguém te convidar, mas você está lá crescendo, porque Deus sabe que você ainda não tem estrutura para aparecer no cenário. Se você aparecer antes da hora, a soberba toma teu coração, você fica altivo, pensando que prega muito, pensando que sabe muito. Então Deus diz: eu vou colocar no esconderijo, para ir crescendo e sendo forjado o caráter. Você não está punido e nem punida por Deus, você está protegida no esconderijo do Altíssimo, para crescer e aparecer no tempo certo. Vai crescer escondido, vai crescer passando a salva na igreja, vai crescer limpando o banheiro da igreja, vai crescer carregando água aqui para o púlpito, vai crescer ajudando o pastor, vai crescer limpando o chão da igreja, vai crescer levando um instrumento, vai crescer ajudando a servir um guaraná, vai crescer ajudando a servir alguma coisa. Mas não, tem gente que mal cresceu, já quer estar aqui. Pelo amor de Deus, vai para o esconderijo, vai. Você ainda é menino, não tem estrutura para subir aqui. Eita, maraio, revaio, xarabarrachúria.
mal nasceu e já está ali. Eu não questiono a chamada de ninguém. O problema não é a chamada. A crise da igreja talvez não seja a chamada. A crise da igreja seja gente despreparada, mas que tem chamada. Gente que apareceu antes da hora. É por isso que tem muita igreja doente. É por isso que tem muita igreja caminhando mal das pernas. Porque tem gente que nunca foi forjado na fornalha. Tem gente que nunca foi forjado no esconderijo. É por isso que eles não sabem valorizar o poder de uma alma. É por isso que eles não sabem valorizar a alma. Eles só valorizam dinheiro porque não foram forjados no esconderijo. Mas quem é forjado no esconderijo entende o que é uma alma, entende o que é igreja, entende o que é ministério, entende o que é servir a Deus. Ele está te escondendo para você crescer. Só que o esconderijo de Deus não dura para sempre. Aleluia. Tem gente que não passou pelo esconderijo e que vai passar obrigatoriamente. Mas tem pessoas aqui que estão vivendo um tempo de esconderijo, que decidiram: Deus, eu vou me esconder lá na minha filial. Deus, eu vou me esconder lá na minha congregação e vou crescer lá. Deus, eu vou ficar escondido aos pés de alguém, aprendendo com alguém a como faz, a como que se fala, como se prega, como se ensina, como que ora. Tem gente que está no esconderijo e Deus tem uma palavra para você nesta noite. Esconderijo não dura muito tempo, você só está crescendo. Tem gente que está procurando Moisés e pensa: mataram Moisés no nascimento. Tem gente que está procurando Moisés e pensa: jogaram Moisés no Nilo e o Nilo levou ele. Pelo contrário, Moisés só está escondido por um tempo. Tem gente pensando que você está abandonado ao léu da sorte, achando que se não estender a mão para te ajudar, você não vai ser nada. Acredite que esconderijo de Deus vai ser só por um tempo. Quando chegar o tempo, a mão de Deus vai te alcançar e vai te tirar desta aljava que é como esconderijo e vai te lançar para você alcançar o alvo que Deus tem para a tua vida. Você vai alcançar, você vai alcançar, você vai alcançar, você vai alcançar. Me lembro de Joás. Aleluia. Oh glória. O texto diz que Atalia, uma outra endemoniada da casa de Acabe e de Jezabel, ela se levanta para matar toda a descendência judaica. E diz o texto que Joiada, juntamente com Jeosseba, toma Joás de dentre aqueles que estavam para ser mortos e o esconde na câmara da casa do Senhor por 6 anos. Eu sinto Jesus aqui nesta noite muito forte. Alai maru de canda labrachanda remarachuri me anda laia. Eu sei que ele já levantou um Joiada e uma Jeosseba para tomar você de dentre aqueles que estavam sendo ameaçados de morte, e você está vivendo um tempo no esconderijo. Mas deixa a Atalia pensar que ela está mandando em Israel, deixa a Atalia pensar que ela está mandando em Judá. Quando a Atalia pensou: matei todo mundo, destruí todo mundo, parece que eu vejo Jeová sentado no trono dizendo: eu estou com alguém crescendo no esconderijo, eu estou com alguém guardado no meu esconderijo, eu estou com alguém sendo treinado no meu esconderijo. Deixa eu lhe entregar uma palavra diretiva. Sabe por que Deus não matou muitos Atalias que tem por aí, ou algumas Atalias que tem por aí? É porque você que vai ocupar o lugar deles ainda não cresceu o suficiente para poder assumir o trono. Você está escondido por Deus e crescendo. Quando chegar a hora, Ele vai arrancar a Atalia e vai levantar você para que o nome dele seja glorificado. Quando a Atalia pensa que ela está mandando, ela só ouve a voz: viva, ó rei! Viva, ó rei! O que é isto? O óleo desceu sobre a cabeça de Joás. Aleluia. E o povo está clamando um novo rei na nação. O óleo vai descer sobre a tua cabeça. O óleo vai descer sobre a tua cabeça. Este esconderijo está preparando você para você ser ungida. Este esconderijo está preparando você para você ser separada. Este esconderijo está preparando você para você ser levantada na hora certa. O esconderijo está te preparando. É um exemplo máximo do meigo nazareno. Quem é que pode dizer onde ele estava a partir dos 13 até os seus 30 anos? 17 anos escondido. Tudo que está em livros históricos são hipóteses. É hipotético.
Ninguém pode afirmar onde ele estava, o que estava fazendo. O Senhor escondeu por 17 anos a história de Jesus, para nos fazer entender que um ministério preparado, equilibrado, é gerado no esconderijo. E depois de muito tempo, ele tira Jesus do esconderijo, leva ele para o Jordão, imerge ele no Jordão, emerge ele do Jordão e brada dos céus: eis o meu filho amado, a quem eu me comprazo. Agora é chegada a tua hora de cumprir o meu propósito. Eu vou liberar uma profecia de Deus para você. Você está escondido, mas quando os 17 anos, talvez 10, talvez 15, eu não sei qual é o tempo, acabar, Deus vai te sacar desse esconderijo, para você marcar todo o território. Deus vai te levantar, tal como levantou o meigo Nazareno, para marcar Galileia, para marcar Pérea, para marcar Judeia, para marcar todas as terras aonde ele pisou. Quando esse esconderijo acabar, Deus te levanta nessa nação, te levanta neste estado, te levanta neste país, e o nome dele vai ser glorificado através de você. Mas passa pelo esconderijo. Ela esconde por 3 meses. E o texto do escritor aos Hebreus diz que ela toma essa atitude pela fé. Pela fé o escondeu 3 meses. E o verso de número 13 diz: não podendo mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos, à borda do rio. O que eu acho lindo em Joquebede é que quando Joquebede não tem mais a capacidade de administrar aquilo que ela possui, ela percebe que não adianta manter aquilo que ela possui, que senão ela vai perder. Então ela passa para dentro de um cesto, que na verdade era feito de folha de papiro, onde eram registrados toda a história. Ela vai calafatear essa folha de papiro com betume e pés, que era um tipo de óleo. E agora ela vai dizer: Moisés, tu vai viver envolto a palavra e envolto no óleo. Você vai viver envolto a palavra e envolto no óleo. Você vai viver envolto a palavra e envolto no óleo. Uma igreja só cresce se tiver palavra e se tiver óleo. Um crente só cresce se tiver palavra e se tiver óleo. Você pode ter muita palavra, mas se não tiver óleo, vai ser como na verdade nada. Você precisa ter óleo. É o óleo que faz a diferença. Você precisa ter óleo. É o óleo que faz a diferença. Vai crescendo na palavra e no óleo. Vai crescendo na palavra e no óleo, porque isso vai te proteger. Só que ela vai cometer uma atitude, missionária Andréia, que é colocar o cesto nas águas do Nilo. Parece que Joquebede perde o juízo. As águas do Nilo estavam sendo preparadas para quê, irmãos? Para matar todos os meninos. E é lá que Joquebede, pela fé, coloca o menino. Pasmem, o Nilo era como um deus com D minúsculo para os egípcios. Ele era adorado. Joquebede não está entregando Moisés, ou o cesto onde estava Moisés, para um deus pagão. Joquebede entende que pela fé, o Deus que comanda, que comanda os deuses, poderia guardar Moisés nas águas do Nilo. Ela entende que as águas do Nilo, embora tenham sido preparadas para afogar e para matar um menino, ela entende que as águas do Nilo vai servir de ponte para fazer o menino flutuar. Ele está dizendo que as ferramentas que estão preparando para te afogar, ele vai transformá-las em ponte para te fazer flutuar e chegar aonde você precisa chegar. Acredite que Deus está trabalhando para desfazer a maldição e transformá-la em bênção. Acredite que Deus está preparando a armadilha, tornando ela em ponte para a promoção. Estão preparando a tua queda, mas Ele está dizendo: eu vou fazer deste preparo de queda um trampolim para você chegar aonde eu quero fazer você chegar. Isso não é destruição, isso é promoção de Deus. O Nilo não vai te destruir, o Nilo vai te promover aonde Deus quer te fazer chegar. Quem pode levantar a mão para exaltar ao Deus eterno? Ela coloca no Nilo. Aleluia. Porque ela coloca no Nilo? Porque ela não podia mais. Deixa eu lhe dar um conselho: quando você não puder mais, não tente. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, é verdade. Mas se você não tiver mais condições de lutar, passe essa luta para quem tem condições de guerrear.
Aleluia. Se você não tem mais condições de administrar essa peleja, coloca na mão de quem pode. O texto diz: e não podendo mais, ela coloca no Nilo. Na verdade, ela coloca na mão de quem podia. Quando você não pode, o teu Deus pode. Quando a tua renda não dar, a renda do teu Deus sempre será suficiente. Quando você não tiver que ir para chegar, acredite que a voz dele falando ao coração de alguém faz você chegar. Quando você não pode, o teu Deus faz. Quando não dá para você, dá sempre para. O Deus eterno, ele está dizendo para alguém: para de guerrear uma coisa que não dá mais para você. Coloca na minha mão, porque eu faço. Coloca na minha mão que eu realizo. Coloca na minha mão que o milagre acontece. Você já falou com o marido, já falou com o filho, já brigou com ele, não está resolvendo nada. Coloca na mão de quem pode. Quando você não puder mais, coloca na mão dele. Quando não der mais para você, coloque na mão do Deus eterno. A mão dele não está encolhida, a mão dele está estendida, dizendo: você colocou na minha mão, então fique tranquilo, eu vou cuidar, eu vou proteger, eu vou guardar. E a correnteza não vai levar o cesto, porque a palma da minha mão guarda. A palma da minha mão guarda. Coloca na palma de quem cuida. Coloca na palma das mãos de quem cuida. Só que o desafio está aumentando. Eu estou partindo para a conclusão e para chegar onde eu queria chegar de dentro de toda essa mensagem. O desafio de Moisés vai aumentando. E o texto diz que agora ele está nas águas do Nilo. Era o maior rio do mundo daquela época. 6.680 quilômetros de distância. Era uma via natural de transporte, o Nilo, que levavam navios para o Alto Egito e para o Baixo Egito. E o texto diz que ela coloca o menino nas águas do Nilo. Certamente Joquebede vai para casa. A irmã de Moisés, ela vai acompanhando o cesto onde Moisés está, para saber o que haveria de acontecer com o menino. Diz o texto que o menino está ali nas águas do Nilo, quando a filha de Faraó desce. O Nilo tinha todas as condições necessárias para levar o cesto rio abaixo, porque a correnteza era responsável por levar os navios abaixo, e os ventos eram responsáveis por levar os navios para o Baixo Egito, que ficava na verdade em sentido contrário ao Alto Egito. Moisés, ele vai caminhar, ou o cesto onde ele está, vai viver na correnteza, na contramão da correnteza, melhor dizendo. Os historiadores, os estudiosos já provaram que o lugar aonde a filha de Faraó desceu para se banhar, não era o mesmo lugar aonde Joquebede colocou o cesto. O cesto andou não sei quantos metros, o cesto andou não sei quantos centímetros, mas que o cesto andou contra a correnteza, andou, porque o que determina sobre uma igreja não é a correnteza que dá certo. O que determina sobre uma igreja é seguir a direção do vento do Espírito. Moisés foi contra a correnteza, porque ele foi conduzido pelo vento. Você não precisa fazer o que a correnteza da multidão está fazendo para dar certo. O que você precisa é o seguinte: é ficar na direção que o vento do Espírito vai soprar. Deixa o vento do Espírito conduzir a tua chamada, conduzir o teu ministério, conduzir a tua igreja. Para de fazer as coisas como você acha. Deixa o vento do Espírito conduzir você. Se o vento quer te levar para lá, vai. Se o vento quer te levar para cá, vem. Se o vento quer te levar para frente, vai. Se o vento quer te trazer para trás, vem. Pelo amor de Deus, siga o vento do Espírito. Não é porque a correnteza está levando uma multidão e você está olhando e está dizendo: está todo mundo dando certo indo por aqui. Você é diferente. Você é Moisés. Você não segue correnteza, você segue o fluxo do vento. Porque sempre tem os conselhos: não, porque você não faz assim, fulano fez assim, deu certo. Não, porque você não faz isso, fulano deu. Não é, nós não fazemos o que dá certo, nós fazemos o que é certo. E o que é certo é seguir o vento do Espírito. Não faça o que dê certo, porque tem muita gente fazendo o que está dando certo, mas o inferno está de braços abertos recebendo. Faça o que é certo, seja conduzido pelo Espírito, e você vai ver os céus se abrindo sobre a tua cabeça, e Deus te fazendo chegar aonde Ele quer chegar. Eu vou liberar uma palavra para minha amiga aqui nesta noite. Ariela, siga o vento do Espírito. Não deixa a campanha
inventor de mídia, não deixa ninguém influenciar sobre a tua chamada, não deixa ninguém querer fazer de ti um negócio. Deixa o vento do Espírito conduzir você, deixa o vento do Espírito conduzir a tua vida, pastor. Deixa o vento do Espírito conduzir este ministério. O povo está querendo mandar na igreja, faça isso, faça aquilo. Pastor frouxo deixa, mas pastor que tem batuta na mão entende. É o Espírito que guia, é o Espírito que guia, é o Espírito que guia a igreja. Aleluia, aleluia. E Miriam está olhando, porque sempre tem alguém olhando. E se você seguir o vento do Espírito, pode ter certeza, tudo vai convergir para que o propósito de Deus se cumpra na tua vida. O cesto está andando, Miriam está acompanhando. E acredite, o texto diz: e a filha de Faraó desceu para tomar banho no Nilo. Não é, isso aqui não é normal. Isso aqui é anormal. Está aqui, pastor Walter, estudioso da Bíblia, e outros pastores que estão aqui. Está provado que dentro do palácio de Faraó, no Egito, tinha um local específico para se banhar. Mas quando Deus quer promover alguém, aleluia, Ele faz filha de Faraó descer para tomar banho onde nunca tomou. Ele faz gente aparecer que nunca pensou que ia aparecer, só para te enxergar e te promover. Eu estou dizendo que Deus vai fazer filha de Faraó descer para poder promover a tua vida. Eu estou dizendo que tem gente influente, poderosa, que talvez nem te conhece. Deus vai colocar na tua direção para dizer: esse é de Deus, 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 esse é de Deus. Eu estou dizendo que tem filha de Faraó descendo nesta noite. Eu não sei quem é filha de Faraó, mas acredite, quando Deus quer abençoar, Ele usa macumbeiro, feiticeiro, Ele usa quem quer, da maneira que quer, do jeito que quer. Tem gente descendo aonde nunca desceu para abençoar a tua vida. Talvez o teu chefe está lá em São Paulo, nunca veio no Rio de Janeiro na tua empresa, no quinto andar, na repartição que você trabalha, mas quando Deus quer te promover, teu chefe sai de lá, vem aqui e te promove para a glória de Deus. O milagre vai acontecer, o milagre vai acontecer. Siga o fluxo do vento. Aleluia, glória, glória. Não é jargão de pregador, mas o telefone eu acredito que ainda toca. Não é jargão de profeta, eu ainda acredito que Deus faz você se encontrar com gente que você nunca viu, mas que ouve o seu nome e diz: Deus colocou no meu coração te abençoar. Olha, veja como são as coisas. Isso aqui não é para mim vai descer e nem para mim engrandecer. O irmão Cláudio ligou para mim e falou: pastor, eu preciso de alguém para pregar. Eu disse: eu conheço uma amiga minha, por nome de Azimavete, é uma mulher de Deus, tem muito de Deus. Eu vou tentar com ela. Se eu não tentar com ela, eu vou ver com a Valéria Ventura. E a coisa começou a acontecer. Eu não consegui falar com a Azimavete de jeito nenhum. Eu falei: Valéria Ventura, eu te vi pregar 2 vezes, mas Deus colocou no meu coração indicar você para pregar lá. A mulher tem de Deus, a mulher tem unção. Ela veio aqui, pregou aqui numa consagração hoje de manhã, e já acertaram para ela vir aqui pregar para mais de 1000 mulheres. É Deus é quem faz isso, é Deus é quem coloca você no coração de alguém, assim como Ele colocou aquela irmã no meu coração. Acredite, Deus está colocando você no coração de alguém nesta noite. Deus está levantando o teu nome e colocando na mão e na boca de alguém, e alguém que vai ajudar a te promover. Aleluia. Ela desce. Quando ela desce, a irmã que estava de longe vai se aproximar. Os crentes afoitos certamente iriam amaldiçoar Miriam. Está vendo a minha situação e não estende as mãos para me ajudar? Está vendo que eu estou nas águas desse Nilo, escondido dentro desse cesto, e não mete a mão para me ajudar? Porque a gente sempre pensa que todo mundo que está à nossa volta, nos observando, tem a obrigação de fazer por nós, e na hora que a gente quer que faça. Você só precisa entender o detalhe do texto. Miriam está observando de longe porque ela é inteligente. Ela quer esperar a hora certa e o momento certo para falar sobre Moisés, para que não morra Moisés e não morra ela. Cuidado com o seu comportamento. Quando você já começa a murmurar, você perde a bênção aí. Fica calado e deixa que Miriam na hora certa vai falar ao teu respeito.
Aleluia. Tem gente observando você, tem gente observando a tua postura, tem gente observando a maneira como você entra em casa, a maneira como você sai, tem gente observando como você fala com a tua esposa e como você fala com teu filho, tem gente observando como você trata as ovelhas, tem gente observando como você fala com o pastor, tem gente observando a hora que você chega como obreiro e a hora que você sai, tem gente observando se você é fiel a Deus e se você não é, tem gente observando para ver se você teme ou não teme. E essas pessoas que estão te observando são pessoas que podem te ajudar. Então, pelo amor de Deus, viva conforme a vontade de Deus, para que Miriam possa falar ao teu respeito, porque Miriam só vai falar ao respeito de quem tem vida digna de ser falada por alguém. Acredite que Miriam não vai legislar em prol de quem não tem uma vida reta, mas se você está seguindo o fluxo do vento, acredite, Miriam vai falar para a filha de Faraó, e a filha de Faraó vai aceitar o teu nome, e o teu nome vai ser exaltado para a glória do Deus vivo. Aleluia. Filha de Faraó desce, Miriam se aproxima. Por quê? Porque a filha de Faraó chama as suas donzelas e diz a ela: eis que eu vejo um cesto. E sabe como o cesto estava? Preso por detrás dos juncos. Porque até quando você está por detrás de alguma coisa, quando Deus quer que você seja visto, Ele manda chamar gente escondido detrás das malhadas, e manda todo mundo esperar para quem está atrás da malhada chegar, para o óleo descer na cabeça dele. Você não precisa se autopromover ou se auto-apresentar, você só precisa seguir o fluxo do vento. Aleluia. Ela viu. Quando ela viu, ela chama donzelas e diz: pega o cesto. Quando pegam o cesto e o cesto se abre, Moisés está chorando. Moisés está, sinal de que Moisés não estava morto. Moisés chora, e ela olha para Moisés. Existem duas coisas aqui neste fato. Ela olha para Moisés, e ela ouve o barulho do choro de Moisés. O olhar da filha de Faraó, que era uma ímpia, e o que ela ouvia saindo da vida de Moisés, fez ela discernir que dos hebreus era Moisés. Sabe o que o texto está dizendo? Que ela consegue identificar a identidade de Moisés. Tu és hebreu. O que te fez entender que eu sou hebreu? O que sai de ti e olhando para ti. Crente ainda se conhece pelo que sai da vida dele, da boca dele, e pela forma como olha para ele. Eu ainda acredito que quando você passa por Sunem, tem gente que ao olhar para você entende: ali vai um santo homem de Deus e ali vai uma santa mulher de Deus. Porque crente ainda se identifica também pela aparência e por aquilo que sai da tua boca. O ruído que você faz discerne quem você é. O barulho de choro que você faz diz quem você é. Não adianta dizer que é crente se o ruído que você faz é de mentira. Não adianta dizer que é santo se o ruído que você faz não é de hebreu, é de egípcio. Não adianta dizer que é santo se o ruído que você faz é de piada imoral na sala do cursinho. Ele está lhe dizendo nessa noite: faça ruído de hebreu, faça ruído de hebreu, faça ruído de hebreu. Aleluia. Sabe o que a igreja, pastor Eliezer, precisa? Sabe o que a igreja brasileira precisa? Recuperar desesperadamente a sua identidade. A igreja está perdendo a sua identidade. As pessoas estão pensando que igreja é clube social. Teve um dia que eu estava pregando, pense num lugar lotado, para mais de 1000 pessoas. Não vou dizer o nome por uma questão de ética. E uma pastora muito famosa subiu o púlpito para cantar após eu pregar. E quando terminou o culto, um jovem recém-convertido me chamou à parte e disse: pastor, ele me conhecia de uma outra igreja. Ele disse: pastor, esta pastora que acabou de cantar, ela é crente ou ela é uma prostituta? Eu disse: por quê? A maneira como ela está vestida em cima de um altar está me dizendo que ela é mais uma prostituta do que uma pastora. Eu fiquei envergonhado.
A bem da verdade, quantas vezes que nós, obreiros, ficamos envergonhados, porque tem mulheres de Deus que sobem para o púlpito com roupas indecentes, tem homens de Deus subindo para o púlpito pensando que está subindo para uma passarela, tem homens de Deus pensando que eles são mais modelos do que crente. Homem de Deus fala como homem de Deus, se veste como homem de Deus, vive como mulher de Deus se porta como mulher de Deus. Se você não quer ser tratada como egípcio, viva como hebreu. Se você quer ser reconhecido como hebreu, viva a altura da identidade que você tem. Se estão lhe chamando de quem não é crente, é porque talvez aquilo que sai da tua vida não está revelando a identidade que você diz que possui. Então essa noite é a noite de a igreja recuperar a sua identidade. E eu não falo só de vestes, e não falo só do que sai da boca. Eu falo que a igreja precisa recuperar a identidade na qual ela nasceu. A igreja nasceu há 2000 anos atrás, debaixo de oração, debaixo de palavra, debaixo de pentecoste, debaixo de poder, de unção, de autoridade e revestimento do Espírito. Mas a igreja está perdendo isso. Mas essa noite é noite de recuperar a identidade. Fique de pé, por favor. Faça um fundo aí, meu filho, por favor. Pastor, posso pedir a minha amiga para cantar? Ariela, assuma ele e canta ali um hino, por favor. Se as irmãs aqui da igreja quiserem ajudar, ela pode ajudar. Canta um hino, não precisa ser necessariamente seu CD, pode cantar outro hino, fique à vontade. Glória a Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Eu sinto Ele aqui nesta noite. Aleluia. Glória. Uramahashandaragalassúria. Urabarai, urevashandarai, urebahashia. O texto diz que ela diz: tu és hebreu. Quando ela fala isto, Miriam se aproxima e diz, com educação, porque crente é educado. E crente ganha quando é educado. Escute aqui um conselho pastoral. Quando quiser ganhar alguma coisa com quem é superior a você, não imponha, sugere. Você perde quando você impõe, mas você ganha quando sugere. Ela chega não impondo, ela chega sugerindo. Queres que eu vá chamar uma das amas das hebreias para ti, para que crie este menino para ti? Ela não diz, olha, eu vou chamar, porque tem crente que é assim, está tudo errado, o jeito é assim, você perdeu aí. Sugere. O senhor não acha melhor fazer desse jeito? O senhor não acha que dessa maneira vai ficar legal? Quando uma escrava hebreia dá conselho para uma senhora egípcia, filha de Faraó, só que é só Deus, a filha de Faraó aceita o conselho de uma escrava, porque quando você está no fluxo, o mistério é o fluxo. Quando você está no fluxo, Deus te faz achar graça diante dos olhos até de quem é superior a você. Irmãos, há uma palavra profética dentro da minha alma nesta noite. Deus vai te fazer achar graça diante de homens que você pensa que nunca nem vai ter um a sós com ele. E ele está te dizendo, quando tu chegares diante dele, vá com calma, vá com educação, sugere, e eu vou te fazer achar graça diante de quem pode te abençoar. Aleluia. Quando ela diz isso, a filha de Faraó fala, vai. Para onde ela vai? Para a sua própria casa. Quem é que está em casa? Joquebede. O que Joquebede tinha feito? Pela fé, colocado o menino no Nilo. E agora está em casa, tranquila? Certamente não. Quem é mãe sabe do que eu vou lhe dizer aqui. Eu sou filho, e o mais novo, o caçula. E me lembro que quando eu era moço, eu chegava dentro de casa, fora do horário que mamãe determinava, no sapatinho de lã, para não fazer barulho. Eu pensava, mamãe está dormindo, e mamãe estava sentada no sofá.
E dizia para mim e para o meu outro irmão mais velho, o Léo, quando nós perguntávamos a ela: não está dormindo, mamãe? E ela dizia: como que eu vou dormir com vocês fora de casa? Porque uma mãe, por mais fé que ela tenha, e por mais confiança que ela possua no seu Deus, ela nunca vai ficar tranquila quando um filho está às margens do Nilo. Escute uma coisa racional: a fé, ela controla o medo, ela não destrói o medo, e o medo não pode ser maior do que a sua fé. Você acha que Joquebede estava em casa sem medo? Ela estava crendo que Deus ia guardar o menino, mas talvez receosa que a correnteza levasse o menino para longe. E de repente, a filha dela chega em casa: mamãe, a filha de Faraó manda lhe chamar. Aleluia. Tem surpresa de Deus para você. Oh, glória. Siga o fluxo e coloca na mão dele. Tem surpresa de Deus para você. Se você entregou nas mãos dele, acredite, tem surpresa de Deus batendo na porta da tua casa. Tem notícia de Deus chegando na tua casa. Tem boa notícia de Deus chegando na tua tenda. Tem notícia de Deus caminhando na tua direção. A filha de Faraó vai mandar te chamar. É chegado um novo tempo para você. Aleluia. Escute, vocês já vão cantar. Qual é a notícia? Vai lá que ela te fala. Isso aqui é para contrariar os teólogos de plantão, que não gostam de crer na Bíblia pela fé. Acham que tudo na Bíblia tem que ser literal. Não acredito. Então você se desvie, porque isso aqui é pela fé. Isso aqui não acontece em outro lugar a não ser na Bíblia. E o que eu vou lhe falar aqui não se aprende na faculdade. O texto diz que ela manda chamar Joquebede e diz: cria este menino para mim, e eu te darei o teu salário. Peraí, a própria mãe vai criar o próprio filho e ainda vai receber salário? Eu estou para conhecer, se tiver alguém aqui que se manifeste, mãe que criou filho para receber salário. Mãe cria filho, está aqui minha amiga Andréia, que tem uma filha. Cria filho para gastar com balé, para gastar com curso, para gastar com escola, para gastar com natação. Mãe não cria filho para ter salário. Mas sabe o que o texto está nos ensinando? Que quem abre mão para Deus, ela não abriu mão para o Nilo, ela abriu mão para Deus. Deus guardou, e aquilo que Deus guarda, ou quem abre mão para Deus não perde. Deus agora está devolvendo o filho, ainda está dando salário. Ele está dizendo para alguém: você abriu mão de muita coisa para poder exercer o ofício ministerial, para exercer a chamada. Talvez está em dúvida, sem saber: será se eu vou ter que largar o emprego? Quando a coisa avançar, está dizendo: pode abrir mão, eu ainda vou te dar salário. Pode abrir mão e eu ainda vou te honrar. Acredite que aquilo que você abre mão para Deus, a restituição nunca é na proporção do que você abriu mão. É sempre maior, 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 é sempre maior. É chegado um tempo de recompensa para quem está pagando o preço da fidelidade e abriu mão para Deus. Ele te trouxe aqui nesta noite para lhe dizer: eu estou mandando notícia na tua direção. É chegado um tempo de recompensa. Eu estou abrindo a porta, estou enviando recurso, estou criando oportunidades. Aleluia. Cria e eu te darei o teu salário. Eu vou falar uma coisa aqui que, se alguns pregadores tivessem, iriam me agredir. Quem estipula salário não é digno de administrar aquilo que o pai lhe deu para tomar conta. Filho não é do pai e nem da mãe. O texto diz que filhos são heranças do ministério. Não é meu e não é seu. A chamada não é minha e não é sua. Não é você que estipula quanto você quer ganhar. Acredite que aquele que te deu o ministério e confiou nas tuas mãos é poderoso para te sustentar. Vai nesse jeito que você está indo, sem cobrar nada, sem estipular nada, e Deus vai te honrar. Tem salário na tua direção. Tem salário na direção de quem é fiel. Quem estipula quanto quer ganhar é prostituta. Me desculpe,
Eu sei que tem muita gente que passou a seguir essa direção pela falta de respeito de muitas igrejas, entendo. Mas pelo amor de Deus, 6 mil reais para falar 50 minutos, quem é que ganha? Pelo amor de Deus, 25 mil reais para cantar 2 hinos em 15 minutos, quem é que ganha? Estão querendo fazer a igreja de prostituta. A igreja não é prostituta, a igreja é noiva. Para de querer estipular salário e acredita que quem te chamou vai cuidar de você e vai te honrar, para que o nome dele seja glorificado. Deixa ele te honrar, deixa ele te honrar, deixa ele te honrar, deixa chegar o tempo da honra. É mais prazeroso, é mais glorioso. Depois ninguém vai botar o dedo em rixe e falar: você só está aqui porque cobrou, você só está aqui porque estipulou. Não, ninguém vai poder falar isso. Pelo contrário, vão dizer: chegou onde chegou porque Deus levou, chegou onde chegou porque Deus honrou. Tem carro novo, não foi porque prostituiu-se. Tem carro novo, não foi porque cobrou. Está morando numa boa casa, não foi porque estipulou. Foi porque Deus honrou, 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 foi porque Deus honrou. Deixa Deus honrar. Ela vai criar, cria. Diz o texto que o menino cresce. E sabe qual é o crescimento do menino? Ou quanto tempo durou este crescimento de Moisés nos braços de Joquebede, queridos? 40 anos. Quando o menino cresce, já é grande, Joquebede pega o menino e leva até a filha de Faraó. Está no último versículo que lemos. E sendo o menino já grande, o trouxe a filha de Faraó, a qual o adotou e chamou seu nome de Moisés, porque das águas o tenho tirado. Moisés esperou 40 anos. Eu vou repetir: Moisés esperou 40 anos para ser grande e para receber o nome de Moisés. Abaixa a sua bola, desce do pedestal. Ministério não se faz da noite para o dia. Uma igreja de respeito não é gerada da noite para o dia. É 40 anos para ser grande e para ter nome. Só que faça uma gentileza para Deus e obedeça a palavra que eu estou pregando. Quando tu fores tal como Moisés, grande, e tiver um nome, faça o que Moisés fez. O escritor aos Hebreus completa o texto. E sendo Moisés já grande, pela fé recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Para você dar glória, bem legal. Sabe o que o texto está nos ensinando? Moisés tinha uma identidade. Tu és hebreu quando era pequeno. Cresceu, se tornou grande, recebeu um nome, mas não trocou a identidade em troca do palácio de Faraó. Moisés disse: cresci, sou grande, mas não troco a identidade. Quando Deus te tornar grande, quando você tiver um nome, pelo amor de Deus, não troca a tua identidade. Continue sendo profeta, profetiza. Continue pregando a verdade, confrontando pela verdade. Continue sem medo de perder a agenda. Acredite que quando você for grande e quando tiver nome, você precisa manter a sua identidade. Tem igrejas que antes de ser grande e antes de ter nome, podia ter profecia, podia ter glória a Deus, podia ter aleluia, podia ter manifestação do Espírito, mas depois que se tornou grande, depois que começou a ter nome, depois que começou a ter dinheiro, não pode mais profetizar, não pode mais pregar contra pecado, não pode mais falar muita coisa, porque esqueceram-se da identidade que tinha. Já não são mais hebreus, ficaram tomados pelo palácio de Faraó e por aquilo que lhes foram oferecido. Mas hoje ele está te guardando e lhe dizendo: recusa, 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 mas mantenha a sua identidade. Recusa o palácio de Faraó, mas mantenha a sua identidade. Aleluia. Eu quero orar nesta noite, orar por você que veio aqui ouvir a palavra de Deus. Você que já foi um homem, uma mulher cheia do Espírito. Você que já foi profeta, já profetizou.
já esteve em cima de tantos púlpitos, em cima de tantos altares, fazendo a obra de Deus. Você que cantava em línguas estranhas, você que falava noutras línguas, e Deus suscitava outrem para poder interpretar as línguas que você falava, e hoje já não faz mais isso. O que é isto? Você está perdendo a tua identidade. Este tempo que Deus instituiu nesta noite é para que nós vençamos o desafio de não perdermos a identidade que temos, porque só nós viveremos o melhor de Deus se mantermos a nossa identidade. A igreja precisa manter a sua identidade. Eu preciso manter a minha identidade. Não é porque alguém passou a me conhecer, não é porque comecei a pregar em alguns lugares que eu já não vou dar mais a paz do Senhor aos outros, que eu já não vou mais estender a mão, que eu já não vou mais tirar foto, que eu vou pensar que sou algum artista, que eu vou pensar que sou melhor do que alguém, que eu vou pensar que sou semideus. Tem muita gente que está trocando a identidade. Veio do nada, comia pão sem manteiga, vivia na esquina, era um pedinte, cresceu um pouco e se esqueceu da identidade. Tem gente que morava em barraco e hoje mora em mansão e pensa que é dono de igreja, pensa que é dono das pessoas. Pelo amor de Deus, não troque a sua identidade. Valorize aquilo que Deus lhe deu, permaneça do jeito que Deus te levantou, viva de acordo com a sua identidade. Se você quer recuperar a tua identidade, recebendo graça, unção, poder de Deus, saia do seu lugar e venha até o altar nesta noite. Aleluia. Eu sei que Deus não falou com as paredes, irmãos. Se você quer recuperar a sua identidade, eu não estou dizendo que você está em pecado, eu estou dizendo que existem coisas que estão adormecidas na sua vida, que precisam ser reacendidas nesta noite. Eu estou dizendo que existem valores e princípios que se adormeceram na tua vida no decurso do tempo. Passado 40 anos você não é mais o mesmo, pelo contrário, você deixou de ser hebreu e passou a adotar uma nova identidade. Adote a identidade que Deus deu a você, adote aquilo que Deus repousou sobre a tua vida. Saia do teu lugar nesta noite e venha receber aquilo que Deus lhe deu há anos atrás, mas que você de alguma forma perdeu. Enquanto você está vindo ao altar, Deus está restaurando a tua identidade. Enquanto você sai do seu lugar e vem até aqui, Deus está levantando você outra vez. Enquanto você sai do teu lugar e vem até o altar de Deus vai te levantar, Moisés, de novo. O altar de Deus vai te devolver a identidade que você tinha. Deus lhe trouxe aqui nesta noite. Talvez Deus te tirou de algum lugar bem distante para você ouvir esta palavra. É noite de recuperar a identidade, é noite de sobreviver em meio aos desafios que lhe são contrários, é noite de ser diferente. Você está no Egito, mas você não é egípcio, você é hebreu. Viva como hebreu, viva como hebreu, fale como hebreu, se vista como hebreu, pregue como hebreu, faça aquilo que é a vontade de Deus. Aleluia. Enquanto eles vêm à frente, a nossa amiga que vai cantar, louvar ao Senhor. Eu sei que tem mais gente para sair do seu lugar e vir até aqui à frente. Aleluia. Glória. Existe um Deus no céu que a letra no papel não pode descrever. Não dá para comparar, não dá para imaginar o seu grande poder. Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o infinito. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Quem pode louvar a Ele? Deus de vida e de vitória, Jeová, Deus de paz, Deus de glória, Jeová, vai mudar a sua história hoje aqui. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir, e se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega um homem sem Deus e derrama unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses. Quando Deus quer fazer,
Quando manda a mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir. E se ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega um homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Glória. Aleluia. Oh, aleluia. Glória. Glória. Você pode adorar a Ele nesta noite. Você pode exaltar a Ele nesta noite. Você pode glorificar a Ele nesta noite. Você pode se alegrar com Ele nesta noite. Ele está devolvendo a tua identidade. Ele está renovando você. Ele está renovando esta igreja. Ele está renovando o teu ministério. Ele está renovando a tua chamada. Ele está suscitando você outra vez nesta noite. Aleluia. Vamos orar a Deus nesta noite. Oh, glória. Aleluia. Mas eu queria fazer um apelo aqui. O Espírito de Deus está me incomodando. Talvez você entrou essa porta dessa igreja nesta noite e ainda não é um cristão, ainda não é um hebreu, e precisa assumir essa identidade cristã. E só existe um meio, uma maneira para assumir essa identidade: aceitando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Talvez você não é cristão, está aqui dentro, ou está afastado dos caminhos do Senhor e queira tomar essa atitude. Há entre nós alguém que queira voltar para Jesus, ou que esteja afastado dos caminhos do Senhor e queira voltar para Ele? Se houver entre nós alguém, faça um sinal com as suas mãos assim, para que possamos lhe conhecer. Há entre nós alguém? Olha ali, uma irmã voltando para Jesus, olha aí. Você pode aplaudir ao Senhor? Será que alguma irmã, membro daqui da igreja, pode ficar ao lado da nossa irmã ali, por gentileza? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Venha mais para frente, minha irmã. Venha mais para frente. Cheguem mais próximo ao altar. Vocês que estão aqui à frente, cheguem mais próximo ao altar, por favor. Glória a Deus. Aleluia. Há entre nós mais alguém que está afastado dos caminhos do Senhor? Alguém que ainda não é cristão e queira tomar essa atitude nesta noite? Se não há, nós vamos orar. Orar pela nossa jovem que está voltando para Jesus. Qual é o seu nome? Vanessa está voltando para Jesus. Vamos orar primeiro pela Vanessa. Depois nós vamos orar aqui pelos outros irmãos. Estenda suas mãos para cá, por favor. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos bendizer, Senhor, ao teu nome, te exaltar pela vida da Vanessa, Senhor, que regressa para o teu caminho, para os teus braços, reconhecendo que o melhor lugar para estar é na tua presença. Devolva, Senhor, a identidade que um dia ela já teve, que por alguma razão, Senhor, fez com que ela perdesse. Ó Deus, perdoa os seus pecados. Escreva novamente o nome dela no livro da vida. Retira toda a força, toda a legitimidade dos demônios, de Satanás. Regenera mais uma vez a sua vida. Torne ela uma nova criatura. Enche ela do teu espírito. E através da vida da Vanessa, Senhor, que toda a sua casa, a sua família, amigos, entes queridos possam ser alcançados pela graça salvadora de Cristo Jesus. Nós suplicamos a tua bênção sobre a vida dela. No nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir ao Senhor pela vida da Vanessa? Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos orar aqui pelos irmãos que estão aqui à frente. Vou pedir, se não for incômodo, para que os obreiros desçam aqui, imponham as mãos sobre essas irmãs, esses irmãos que aqui estão. Deus sabe que eles precisam recuperar uma identidade. Tem pessoas aqui que já cantaram, pessoas que já pregaram, mas diante de tantas mazelas que aconteceram no decorrer da caminhada, já não são mais o mesmo, já não pregam com a mesma graça, já não ensinam com a mesma graça. E Deus nessa noite está restaurando, viu, irmã? Você vai voltar a falar, você vai voltar a ensinar, você vai voltar a dar palestras. Deus vai voltar a levantar você outra vez. Deus lhe trouxe aqui nesta noite para liberar uma palavra sobre a tua vida. A tua identidade não está perdida, ela foi recuperada nesta noite. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Você acredita nisto, que Deus está devolvendo a identidade a crentes aqui? Você acredita nisto, que Deus está restaurando? Irmãos, eu não quero fazer nada forçado, mas eu sei que ainda há pessoas para sair do seu lugar e vir até aqui à frente.
Espírito de Deus está me incomodando. Ainda há pessoas. Está vindo ali mais um irmão. Ainda há pessoas aqui. Não fique preocupado com o horário. O pastor Eliezer já vai terminar o culto. Mas é importante que você saia daqui restaurado. Mas você pode dizer: irmão Rafael, eu só vou ser restaurado se eu for ao altar. Eu acredito que o altar é o lugar da restauração. Eu acredito que o altar é o lugar onde tudo renasce. Eu acredito que o altar é o lugar onde tudo recomeça. Eu acredito que o altar é o lugar onde tudo volta a ser como era antes. O altar é o lugar de vida. O altar é o lugar de fogo. O altar é o lugar de glória. O altar é o lugar de unção. O altar é o lugar de renovo. O altar é o lugar de manifestação da glória de Deus. O altar é o lugar onde os dons espirituais são entregues. O altar é o lugar onde você recebe unção, onde você recebe poder. Deus está lhe trazendo nesta noite aqui à frente deste altar para lhe dizer: eu vou voltar a te usar outra vez. Você talvez pensou: nunca mais vou ser o mesmo, nunca mais eu vou voltar a ser usada. Isso é engano seu. A identidade volta hoje. Talvez você está aqui depois de já fazer parte da igreja mais de 30, 40 anos, e você já está com os seus 60, 70 anos dizendo: não dá mais para mim, pelo amor de Deus. Barzilai, mesmo com seus 80 anos, fez a diferença na vida de Davi. Deus ainda vai usar a tua vida para alguém. Deus ainda vai usar você para abençoar alguém. E Deus ainda acredita que você pode ser canal dele para poder abençoar alguém. A tua identidade não está perdida. A tua identidade não está esquecida. Ele está com o dedo apontado para você, lhe dizendo: eu quero continuar te usando. Eu quero continuar falando através da sua vida. Glória. Eu vou descer aqui para impor as mãos. Eu vou pedir o pastor Walter para fazer a oração, por gentileza. Glória a Deus. Vamos perceber. São vidas que estão sendo reconstruídas. Tem gente passando por reconstrução. Nesse momento o Espírito de Deus coloca água sobre esse barro e começa a fazer um novo vaso. Aleluia, aleluia, Senhor Deus, aí estamos na tua presença. A palavra foi pregada, a fé desse povo foi movida, porque ela vem pela palavra, pelo ouvir a palavra, e estão aqui, Senhor, porque creem que a sua palavra pode fazer uma grande obra aqui agora. A sua palavra, Senhor, a palavra ela discerne entre a alma e o espírito. Ela é como uma espada afiada de dois gumes, meu Senhor, que vai lá no peito, lá na medula. Ela consegue discernir o que está no coração. Por isso, meu Senhor, reconstrói, 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 reconstrói em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Reconstrói a cada vida. Traz aquela moça que está ali, Senhor, escrevendo, acendendo